Olá, seja bem-vindo ao A História Não Contada. Hoje vamos abordar uma questão que tem intrigado muitos e que voltou à tona após o recente desastre com o ATR da Voeasa em Vinhedo. Por que os aviões não têm paraquedas? A ideia pode parecer uma solução óbvia para emergências aéreas, mas há muito mais por trás dessa decisão do que se imagina. Neste vídeo, vamos explorar os desafios técnicos, os aspectos de segurança e as razões práticas que fazem com que a implementação de paraquedas em aviões comerciais seja uma proposta tão complexa. Prepare-se para descobrir o que realmente está por trás dessa questão e entender por que essa solução ainda não decolou. Você já se perguntou por que aviões comerciais não fornecem paraquedas para cada passageiro em caso de emergência? A ideia parece boa. Afinal, os assentos ejetores em caças militares têm salvado vidas desde 1942. No entanto, a implementação de algo semelhante em aviões comerciais é impraticável. Para começar, o processo de ejeção nos caças é extremamente violento, frequentemente causando fraturas e lesões na coluna, pois o piloto é submetido a uma força de 14 a 16 vezes a gravidade. Além disso, o mecanismo de ejeção envolve a explosão de pinos que seguram o canopy, abrindo espaço para a saída do piloto. Nos aviões comerciais, isso seria impossível, pois o teto da fuselagem abriga cabos elétricos, sistemas de pressurização e compartimentos de bagagem, que seriam danificados. E quanto a fornecer paraquedas individuais? Existem dois tipos principais de paraquedas: os redondos e os retangulares. Os paraquedas redondos, usados principalmente no meio militar para o lançamento de tropas e cargas, não são manobráveis, apenas permitem uma descida lenta e sem controle. Já os paraquedas retangulares, utilizados em esportes, são manobráveis, permitindo ao usuário escolher o local de pouso com precisão. No entanto, eles requerem um treinamento extenso, tornando-os inviáveis para passageiros comuns. Portanto, se considerarmos o uso de paraquedas redondos, ainda enfrentamos grandes desafios. O principal problema seria o tempo necessário para evacuar o avião. Com uma média de 150 a 200 passageiros e um intervalo de 5 segundos entre cada salto, levaria 12 minutos para evacuar um avião com 150 passageiros e 16 minutos para um com 200. Esse tempo é longo demais, e o avião poderia já estar no chão antes de metade dos passageiros conseguirem saltar. Outro grande problema é a estabilidade do avião durante a evacuação em massa. Para que os passageiros possam saltar com segurança, a aeronave precisa estar completamente estável. Porém, em situações de falhas estruturais graves, como a perda de uma asa, perda total de controle ou ruptura na fuselagem, a estabilidade se torna impossível. Nessas situações, o avião pode entrar em um mergulho descontrolado, tornando a evacuação inviável. Mesmo que o avião esteja estável, nem todas as portas podem ser usadas para o salto. Lembre-se que durante o cruzeiro, os aviões voam a velocidades entre 780 e 900 km por hora. Se um passageiro tentar saltar pelas portas da frente, ele será lançado para trás com o risco de ser sugado pelos motores. Mesmo que os motores estejam desligados, há ainda o risco de colisão com as asas ou com o próprio motor, o que pode ser fatal. As portas de emergência sobre as asas também não são ideais, pois são estreitas, o que aumentaria o tempo de evacuação, além do risco de colisão. Isso deixa apenas as portas traseiras como opção. No entanto, o número de portas na parte traseira é limitado, variando entre 2 a 4, dependendo do modelo do avião. Evacuar 200 pessoas por apenas duas portas levaria tempo demais, colocando em risco a vida dos passageiros. Um detalhe crucial que ainda não mencionamos é que é praticamente impossível abrir qualquer porta de um avião em pleno voo, devido à pressurização da cabine. À medida que o avião sobe, o ar externo se torna rarefeito, e para que os passageiros possam respirar, a cabine é pressurizada com ar extraído dos motores. Essa pressurização cria uma força imensa, impedindo a abertura das portas, semelhante a tentar abrir uma panela de pressão enquanto ainda há pressão interna. Para se ter uma ideia, a força que a pressurização exerce sobre uma porta pode chegar a 5.600 quilos por metro quadrado, como no caso de aviões como o Boeing 777. Com essa força, é impossível abrir a porta do avião a menos que ele seja completamente despressurizado. E se isso ocorrer, todos os passageiros precisarão usar máscaras de oxigênio. Agora, imagine o tempo que levaria para despressurizar o avião, fazer 200 passageiros colocarem suas máscaras de oxigênio, receberem uma breve instrução sobre o uso do paraquedas e finalmente saltarem.
O tempo necessário para tudo isso seria simplesmente impraticável em uma situação de emergência. Um dos maiores desafios ao considerar a ideia de abrir uma porta de avião durante o voo a uma velocidade de 700 a 900 km/h é a imensa força do vento, que supera até mesmo a de um furacão de categoria 5. Essa ação poderia desintegrar o avião por completo. Mesmo deixando de lado essa questão, ainda há muitos outros obstáculos a serem enfrentados. Um problema crucial é a temperatura externa. Em grandes altitudes, onde os aviões geralmente voam, cerca de 30 mil pés, 9 quilômetros, a temperatura varia entre menos 30 graus Celsius e menos 60 graus Celsius, dependendo da região. Durante uma emergência, se uma porta fosse aberta, uma corrente de ar congelante de 50 graus Celsius entraria na cabine, o que poderia causar sérios problemas aos passageiros. Além disso, para que os paraquedas funcionem adequadamente durante a queda, a pessoa que o utiliza deve ser capaz de abri-lo manualmente. Se alguém desmaiar durante a queda, o paraquedas precisaria de um sistema de abertura automática, o que aumentaria consideravelmente o custo do equipamento. Paraquedas também têm limitações de funcionamento em altas altitudes, onde o ar rarefeito pode comprometer sua eficácia. Outro fator crítico é o medo de saltar de paraquedas. Muitas pessoas entrariam em pânico, desmaiariam ou ficariam histéricas, tornando o processo de evacuação caótico. Crianças e bebês que também estão a bordo complicariam ainda mais essa situação. Mesmo após o salto, sobreviver a um possível acidente aéreo ainda seria incerto. Aviões frequentemente sobrevoam desertos, zonas remotas e oceanos. Pessoas que não sabem nadar, por exemplo, poderiam se afogar ao cair no mar, mesmo que estivessem equipadas com coletes salva-vidas. O resgate no meio do oceano pode demorar dias ou até semanas. E, como as pessoas saltariam em intervalos diferentes, poderiam cair em pontos distantes umas das outras, dificultando ainda mais o resgate. Vale lembrar que a maioria dos acidentes aéreos não ocorre durante o cruzeiro, mas sim durante a decolagem ou pouso. Nesses casos, os paraquedas não teriam tempo suficiente para abrir completamente, devido à baixa altitude. Além disso, o peso dos paraquedas é um fator significativo. Um paraquedas de emergência pesa cerca de 10 quilogramas. Para um avião com 200 passageiros, isso representaria um acréscimo de 2 toneladas de peso. Transportar esse peso adicional aumentaria o consumo de combustível e, consequentemente, o custo do voo, encarecendo as passagens aéreas. Em resumo, a introdução de paraquedas em aviões comerciais, embora pareça uma boa solução, traria uma série de complicações difíceis, se não impossíveis, de resolver. Mesmo que os paraquedas estivessem disponíveis e as portas pudessem ser abertas, muitos passageiros poderiam não conseguir saltar devido ao medo ou ao tempo limitado, reduzindo drasticamente as chances de todos escaparem do avião a tempo. Ainda há o risco de, ao saltar de paraquedas, cair no meio do oceano, em águas congelantes ou em um local remoto e inacessível. Mas então, existe alguma forma eficaz de se salvar em um acidente de avião? A resposta é sim. E isso já está em prática em algumas aeronaves. A última geração de aviões, como o Boeing 777, são extremamente robustos e seguros, tanto do ponto de vista dos sistemas eletrônicos e mecânicos, quanto da estrutura do avião. As chances de um desses aviões perder totalmente o controle, perder todos os motores, ou mesmo perder uma asa e cair, são muito baixas. Mas por que não equipar o próprio avião com um paraquedas, ao invés de tentar equipar cada passageiro? Isso é feito em aeronaves de pequeno porte, como as usadas em aviação recreativa, onde o peso e o tamanho são bem menores. No entanto, aplicar essa ideia a um avião de grande porte, como um Boeing 777, que pesa mais de 200 toneladas, é impraticável. Para se ter uma ideia, o paraquedas necessário para um avião de grande porte teria uma área equivalente a um campo e meio de futebol, feito de um tecido extremamente resistente. O peso desse paraquedas e os sistemas necessários para seu funcionamento seriam enormes. Além disso, se a emergência ocorresse logo após a decolagem ou próximo ao pouso, o tempo disponível seria insuficiente para que um paraquedas desse tamanho pudesse abrir a tempo. Mesmo que esse paraquedas fosse implementado, o avião ainda cairia com uma velocidade vertical significativa, semelhante ao impacto de cápsulas espaciais que retornam à Terra. Isso significa que o choque com o solo ou com a água ainda seria violento e poderia resultar em sérios danos. Portanto, apesar das inovações e testes contínuos, equipar aviões comerciais com paraquedas ainda não é uma solução viável. E a ênfase continua sendo em tornar a própria estrutura do avião o mais segura e resiliente possível.
O amortecimento nas cápsulas de astronautas é projetado para evitar fraturas na coluna, além de colocá-los em uma posição reclinada para suavizar o impacto. Essas cápsulas geralmente caem a velocidades de cerca de 25 km por hora com os paraquedas abertos, o que já é um impacto significativo. Em resumo, a ideia de equipar aviões comerciais com paraquedas, seja para os passageiros ou para o próprio avião, é extremamente complexa e repleta de desafios. Existem inúmeras variáveis e pontos críticos de falha que tornam essa solução impraticável. Muitas coisas podem dar errado, desde o tempo necessário para preparar e saltar, até o estresse humano em situações de emergência. Provavelmente, por essas razões, não vemos paraquedas individuais em aviões comerciais, nem sistemas de paraquedas para a aeronave inteira. A melhor forma de sobreviver a um possível acidente aéreo é, na verdade, preveni-lo. Isso se consegue construindo aviões cada vez mais robustos, seguros e que não falham catastroficamente.